Está começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Independência, já estamos no ar, hoje dia 5 de maio de 2024, programa Independência, hoje vai tratar de um assunto, na verdade não é bem um assunto, na verdade são vários assuntos. Essa semana eu estive em uma comunidade terapêutica e eu fui convidado para levar uma mensagem de força, fé e esperança pra galera lá, pessoal que tá internado e tal e coisa. Vou preservar os anonimatos devidos aí, eu farei alguns cortes nos áudios caso seja necessário, mas vocês vão ouvir mais ou menos como que é essa mensagem aí de recuperação dos 12 passos, quando eu faço aí numa CT ou para alguém que pede aí uma temática, uma palestra, enfim, vamos lá, força, fé e esperança. Mas primeiro vamos ouvir aquela de Rodrigo Dias com letra de Marco Melo, participação de Grazi, O Cego Ego. O Cego Ego, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. Na corte do rei Ego, o bobo é o próprio eu. Sentado em seu trono de plástico, contra si o ego cínico lúgubre. Enxerga bem, mas é cego consigo, pois seus olhos são voltados pro umbigo. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou essa déspota? Tem uma resposta, claro que é óbvia, é quando me percebo. O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 bobo. Que coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. Na corte do rei Ego, o bobo é o próprio eu. Com o meu chapéu de guizos, com minhas roupas coloridas, com meu calçado de contas torcidas, sou o bobo da corte da vida. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou esta déspota? Deu uma resposta, claro que é óbvia, é quando me percebo. O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 bobo. Que coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. Na corte do rei Ego, o bobo é o próprio eu.
Contra-se o ego cínico lúgubre. Enxerga bem, mas é cego consigo. Os seus olhos são lotados pro umbigo. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou esta déspota? Dê uma resposta. Claro que é óbvia, é quando me percebo. Vem comigo! O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 bobo. E coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no Spotify. Procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/marcomelo1969. Curta nossas redes sociais. O programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcoacmelo69. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, você ouviu o Cego Ego, música de Rodrigo Dias, letra Marco Melo, que sou eu. Muito obrigado, Rodrigo. Sigam o Rodrigo lá no Instagram dele, Rodrigo Dias 7 Lagoas, ou então da banda Capital Brasil. Maravilha, maravilha. Então vamos aí para a temática que eu dei numa CT. Sejam bem-vindos aí, tamo junto. Quando eu falo bem-vindos, é bem-vindos ao programa de 12 Passos, que é o programa que salvou a minha vida. Então tudo que eu posso falar sobre recuperação está baseado nesses 12 passos, né? Eu cheguei no programa em 2012, tô há 11 anos, 6 meses e 17 dias, só por hoje que eu tô limpo, né? Mas é só por hoje. Eu acho que quem tá limpo há mais tempo no dia de hoje é quem acordou mais cedo. Eu acordei às 6, então tem gente que pode estar mais tempo limpo que eu hoje, né? Porque o programa é de 24 horas só. Mas a minha recuperação tem prazo de validade. É 24 horas. Eu vivo um programa de 24 horas. Assim é falado no AA, assim é falado no NA e outras irmandades anônimas que vivem baseadas nesses 12 passos. Queria convidar os companheiros, quem souber, né, essa oração da serenidade de NA, para a gente fazer uma oração, pensar no poder superior, como cada um concebe, aceita, né? Pedido por aquele adicto que ainda sofre nas angústias da adicção ativa, que ele encontre um caminho, né? Como nós estamos tendo aqui, um caminho de ficar limpo só por hoje. Um instante de silêncio e em seguida a oração. Oração. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona. Obrigado, companheiros, é isso. Toda vez que eu entro, eu gosto muito desse CT aqui, dessa clínica, né? Mas hoje eu tô ouvindo Carreira Solo, uma mensagem aí de recuperação para vocês. Eu não sei se eu tenho capacidade para transmitir alguma coisa, né? Porque eu vejo muito o programa como um programa de vida nova, um programa simples para uma pessoa complicada que nem eu.
O programa é fácil de entendimento. É ficar limpo só por hoje, evitar o primeiro gole. A base do programa é esse: frequentar o máximo de reuniões possíveis, arrumar um padrinho para te ajudar, porque se tem um jeito de fazer errado esse programa é sozinho. E me falaram que sozinho eu nunca mais vou estar. E realmente, desde quando eu cheguei, eu nunca mais estive sozinho, né? Agora eu tenho vocês. E quando eu venho nessa clínica, e eu já fui em outros CTs, em outras instituições que trabalham com dependência química, com dependência alcoólica, com problemas emocionais, com problemas, transtornos mentais, né? Eu me identifico muito, porque eu já estive no posicionamento, na posição de vocês, né? Eu também precisei sair um pouquinho da sociedade para eu entrar em recuperação, para eu pelo menos desintoxicar minha mente e meu corpo, né? Eu não consegui ficar limpo sozinho na rua. Eu precisei ser internado também, e para mim foi o caminho que funcionou, né? Depois que eu tive numa internação, que eu entendi esse programa, de certa forma eu entendi. É lógico que eu ainda sou um praticante desse programa, eu acho que eu nunca vou entender esse programa como um todo, né? Então, eu ainda sou um estudante desse programa, e eu acho que a gente sempre tem muito a aprender, né, com o outro. No segundo passo, né, tem uma passagem lá do Livro Azul, um livro que eu considero praticamente a Bíblia do adicto, né? Que ele fala assim, que falamos e ouvimos os outros, e eles nos mostram como o programa funciona. É aquela coisa de eu estar numa ilha. Se eu estiver dentro da ilha, eu não consigo enxergar a ilha. Eu preciso sair da ilha, aí eu vejo a ilha. O outro faz esse papel na minha vida. Vocês conseguem me enxergar de fora, e eu não consigo me enxergar direito. Quanto mais perto eu tô de mim, menos eu me enxergo. Eu vejo o programa, essa parte do segundo passo que fala que eu falo e ouço os outros. Essa parte é o espelho. Vocês põem um espelho. Através da íris do olho de vocês, que eu consigo me enxergar, né? Então, através das partilhas, né? Através dessa identificação, a hora que um companheiro está sentado lá na cadeira da verdade e fala da vida dele, eu falo: nossa senhora, esse cara falou de mim. Tanto que quando eu cheguei, olha só a minha paranoia. Eu pensei que meu pai tinha falado para os companheiros da sala para eles contarem a minha história, para ver se eu ficava lá. E eu olhei aqueles caras contando a minha história, eu falei: ah, meu pai veio aqui, não veio? E eles deram risada da minha cara. Ele falou: companheiro, você não é o primeiro que está falando isso. Mas não é que a gente está contando a sua história, a gente está contando a nossa história, e a gente tem a mesma doença. Nós temos um denominador comum que iguala a todos nós. Todos nós temos uma doença chamada adicção, que para mim, aí a minha visão pessoal, é a mesma coisa que alcoolismo. Alcoolismo e adicção só mudou a droga que usou. Não tem essa de, eu sou adicto porque eu fumei pedra, eu sou adicto porque eu cheirei cocaína, fumei maconha, tomei bala, tomei doce, tomei não sei o que e tomei álcool. Mano, não tem essa. Adicto é adicto. O que é adicto? A palavra significa escravo de. Se você é adicto, você é escravo de alguma coisa. A minha adicção se manifestou total flex. Eu usei todo tipo de droga, todo tipo de álcool, toda marca de bebida, toda marca de... Tudo. Mas tem companheiros que não se identificam com isso, que só beberam, né? Eu vejo até na Irmandade de alguns falar: pô, eu nunca usei droga. Eu falo: companheiro, você usou a droga mais pesada que tem. Se você pegar e botar numa balança o álcool, e aqui na outro prato da balança todas as outras drogas, inclusive as da farmácia, quem você acha que mata mais? Cocaína, crack, maconha, K2, K9, pra onde você acha que essa balança vai? Aqui o álcool, ó.
O álcool é a droga mais fatal e perigosa que tem. Sabe por quê? É só sair aqui, portão afora. Você vai andar 2 passos, tem álcool ali. Tem a droga ali que dá pra eu tomar uma lá. É fácil, é aceito na sociedade, é legalizada. Então, só que o efeito que o álcool tem no organismo é o mais pernicioso que tem. O álcool tem 2 fases. A primeira fase do álcool, tem até uma piada que ela é uma piada, mas ela encerra uma grande verdade. Eu não bebo muito, mas quando eu tomo o primeiro gole, eu me torno uma outra pessoa. E essa pessoa, assim, bebe pra caramba. E o álcool é isso, ele tem 2 fases. Ele tem a fase dopa e tem a fase que é depressor do sistema nervoso central. A primeira fase, quando você dá o primeiro gole, é tudo alegria. Eu vou, enfio o bico no bico do outro dentro do boteco. Eu como um torresmo peludo e bato nas costas do outro. É tudo alegria. Abraço, vira um palhaço, né? Os 4 bichos, né? Primeiro é o macaco. Eu fico fazendo minhas macaquices no boteco, né? Depois começa a segunda fase. E o álcool é tão perigoso que ela é a única droga que eu posso morrer por aspiração do material. Eu desmaio, eu vomito e aspiro o meu próprio vômito e morro. Tem até artista famoso que morreu assim. Mas então, o que eu quero dizer com isso? Que não importa a droga que eu usei. Importa é que cada 10 pessoas que provarem álcool ou droga tem, às vezes é uma proporção um pouco mais severa, mas vamos falar que cada 10 pessoas, uma vai desenvolver o alcoolismo ou adicção. Então, se você tiver 10 amigos e nenhum deles é alcoólatra, o alcoólatra sou eu, porque é essa a proporção. É complicada a nossa doença, ela vai pegar, cada 10 pega um. E agora olha só a parte mais difícil. E essa estatística é muito triste. Tá bom, né? Cada 10 um pegou, beleza. Desenvolveu a doença, virou adicto, virou escravo de uma substância, virou. Agora cada 100 desses caras que desenvolveram a doença, cada 100, sabe quantos vão ficar limpo por ano? Só um. Só uma pessoa em cada 100 vai ficar sóbrio e vai ficar limpo. E aí, quando eu vi essa estatística, eu falei, pelo amor de Deus, isso é sério, hein? Só que eu vi outros companheiros nas Irmandades Anônimas que conseguiram. Que, como eu falei, eu achei que eles estavam contando a minha história, mas eles estavam contando a deles. E isso significa o quê? Que a história deles era muito parecida com a minha. Tinha ido em lugares muito semelhantes aos meus e vários deles estavam sóbrios e limpos há anos. Eu falei, opa, alguma coisa nesses 12 passos tem e eu preciso descobrir o que é. Eu vou continuar voltando porque eles bateram nas minhas costas, porque quando eu cheguei no AA eu falava, alcoólico anônimo, eu acho que eles bebem escondido. E eu ficava olhando debaixo da mesa lá, cadê o garrafão? Aí chegou na hora do café, eu falei, agora deve ser a hora, vamos lá. E aí, companheiro, não vai rolar pelo menos uma cachaçinha aqui? Não, companheiro, esse aqui é um programa de abstinência total. Eu falei, não, vocês não bebem nada? Nem escondido, não é anônimo? Ele falou, é anônimo, mas você não entendeu nada ainda, companheiro. Vem na próxima, que o segredo tá na próxima. Continua voltando, continua vindo nas reuniões. E eu fui curioso, que sou, fui voltando, fui entendendo e fui vendo que esse programa, apesar de ser simples, eu não sou simples. Eu sou uma pessoa complicada, com vários problemas emocionais, com vários problemas mentais, com coisas que eu crio na minha cabeça e que me levavam ao uso, que me levavam para a pinga de volta. E aí eu falei, ferrou, né? Essa música se chama Anônimo, composição Marco Melo e Rodrigo Dias.
Só por hoje é a minha nova história. Vivo o eterno agora, agora, agora. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Mas cá estou de peito aberto, de cabeça erguida, por uma irmandade fui acolhido. Não sou mais digno de dó, não mais me sinto oprimido. Hoje eu não estou mais só. Vivo apenas um dia de cada vez. Só por hoje é a minha nova história. E aí eu descobri que o programa não é para parar de usar. O programa não é para parar de beber. O programa é para eu continuar sem beber. E aí fica mais complicado, porque parar de beber é fácil. Aqui não tem ninguém que bebeu hoje, né? Aqui tem alguém que bebeu hoje? Não, né? Só água. Então todo mundo aqui parou, filho. Parabéns, vocês pararam de beber. Agora, a hora que vocês saírem desse portão para fora, aí vocês vão ter que começar a trabalhar com um programa que vai fazer com que vocês evitem de voltar ao primeiro gole. E a primeira sugestão é essa: evite o primeiro gole. Tá em toda a sala de AA lá, e nas salas de NA, evite a primeira droga. E aí, eu sou meio leigo, e quando eu cheguei era mais leigo ainda. Eu falei, meu Deus, é muito passo, depois tem tradição, depois tinha conceito. Eu falei, é muita informação, é livro azul, é livro Alcoólicos Anônimos, é Viemos Acreditar, é 12 Passos, 12 Tradição. Nossa! Aí os companheiros falaram, não, peraí, tá vendo esses dois cartazes aqui? Eu olhei assim, evite, procure, vi. No começo é aqui que você vai, viu, filho? Esquece de 12 passos, esquece de tradição, é aqui, ó.
Evite pessoas, lugares, hábitos. Procure Deus, reuniões, padrinho, passos e tal. Mas é ali no evite que é o segredo. E o evite era pessoas, lugares, hábitos. Aí ferrou. Aí ferrou, porque eu queria continuar andando com o Zé e com os caras. Eu queria parar, mas eu queria andar com os caras que usava. Isso aí não é sugerido. Lugares. Eu queria tomar uma coca com gelo e limão no boteco. Com os caras jogando um bilharzinho. Com o Zé e com os caras. É sugerido uma pessoa que é alcoólatra entrar no boteco? Pra tomar o que? Coca-Cola, gelo e limão? Pra eu botar uma vodka naquela Coca-Cola tá fácil demais, velho. É fácil. Se eu tiver no ambiente errado, eu vou. Ou então, Casa da Luz Vermelha, que também é uma outra forma de manifestação da minha doença. A sexualidade, a gente pode ver a recuperação que nem a cebola. A casquinha da cebola é essa que vocês já tiraram aqui, nem choraram muito. É o álcool, é a droga, é aquela casquinha que você descasca até com a mão. Agora, vai descascar a segunda camada, aí é a Casa da Luz Vermelha. Aí é a sexualidade, aí é o X-vídeos, aí é masturbação. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas tem tudo a ver uma coisa com a outra. Porque a minha doença, ela não quer saber se eu vou tomar uma, se eu vou cheirar um negócio, se eu vou pipar, se eu vou cachimbar, se eu vou... Ela não quer saber, ela precisa ser alimentada pelo quê? Porque ela é obsessiva, compulsiva e egocêntrica. São os 3 aspectos da doença. O aspecto físico é a compulsão. Então, se eu for lá no banheirinho, tinha um cara que ficou internado comigo que ele é 30 vezes por dia no banheirinho, velho. Tinha até pelo na mão aquele cara. Eu falava, ô moleque, como você aguenta, velho? Eu não conseguia nenhuma, mano. O cara dava 30, velho. Enfim, né? Então você vê, é o aspecto compulsivo da doença do cara. Ele parou de usar, mas a doença continuava alimentada pela sexualidade, porque tem uma associação muito grande entre sexualidade e uso de substância. Uma coisa puxa a outra. Transferiu. Exatamente, exatamente. Você pegou a essência da coisa. Por quê? Porque as pessoas que usaram álcool e droga em excesso, a gente aprendeu a fazer descarga de elefante de dopamina. Dopamina, a gente na verdade não é viciado em cocaína, em álcool, em maconha, em K9, a gente é viciado em dopamina. A hora que a substância vem no cérebro, a gente libera através de uma glândula aqui um monte de dopamina. E a dopamina também é liberada no ato sexual, no orgasmo sexual. Só que não adianta, a gente estragou o nosso cérebro, desculpa aí, mas vocês estragaram o cérebro de vocês e eu me incluo nessa. Eu tô acostumado com descarga grande de dopamina. Eu quero é pá, eu quero é raio, eu quero é litro. Esse sou eu, velho. Só que agora minha vida é de tiozão, filho. Acabou esse negócio, é de casa pro grupo, de grupo pro serviço. E olha lá. Eu não faço mais rolezinho, porque os evite não é só quando você tá chegando. Os evite é sempre. Eu nunca mais entrei numa Casa da Luz Vermelha. Eu nunca mais entrei num boteco. E eu não passo na Rua da Biqueira. E não ando com o Zé e com os caras. Cortei isso da minha vida. Hoje em dia eu ando com quem? Com vocês. Outros adictos e outros alcoólicos em recuperação que eu fui conhecer lá nos grupos. A gente faz uma turma, a gente faz churrasco lá. Sem álcool. A gente faz festa, faz bolo, faz aniversário, faz troca de ficha. Uma delícia. É outro tipo de rolê. É outro tipo de balada. Mas o que eu estava falando da dopamina? Uma das coisas que libera uma carga até que grande de dopamina é através do orgasmo sexual. E por isso que a doença não quer saber se é droga, se é álcool ou se é orgasmo sexual através da masturbação.
Então qualquer tipo de comportamento obsessivo, compulsivo, eu tenho que olhar para isso. Quando eu parei de usar, e depois de 1 ano e pouco eu parei de fumar. Aí eu comecei a comer, que nem um porco, que nem um búfalo. Engordei 30 quilos. Por quê? Minha doença não quer saber se é droga ou se é comida. Ela vai entrar num processo compulsivo e obsessivo. Então qual que é o antídoto? É eu mexer na parada da compulsão e da obsessão. A compulsão é possível eu dar uma refreada. A hora que eu estiver na fila do buffet lá, eu vejo lá, em vez de eu pegar 3 colheres de cada coisa, eu boto meia colher de cada coisa. Tudo bem, não vou falar pra vocês, nunca mais vocês vão bater uma, não existe isso. Mas não precisa bater 30 por dia. Bate uma só, sabe, no fim da noite, sei lá, mano. Cada um tem a sua libido, né, mano? Agora, tem uma coisa interessante que é engraçado. Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Alcoólicos Anônimos em 1935, Narcóticos Anônimos em 1953, ó, faz tempo, hein? E eles já falavam, narcóticos, 90 dias, 90 reuniões. A hora que vocês saírem daqui, a minha sugestão é a mesma que deram pra mim. Saiu daqui, dessa porta pra fora, e interna numa sala de AA ou interna numa sala de NA. É 90 dias, 90 reuniões. No AA eles falam, vem 3 meses aqui, toda reunião, para baixar a compulsão, para você aprender a viver na rua, para você aprender essa nova maneira de viver. E aí, agora, de uns 10 anos para cá, a ciência foi estudar por que o Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos fala de 90 dias, 90 reuniões. Eles descobriram que aqui no córtex pré-frontal tem um negócio chamado sistema inibitório. Sistema inibitório é um conjunto de células neurais que fazem eu evitar que eu, por exemplo, venha aqui, faz de conta que eu estou entrando numa farmácia, aqui tem um álcool em gel, né? E entro na farmácia. Quando o sistema inibitório meu não funciona, eu vou tomar o álcool em gel. Por quê? Porque o meu córtex pré-frontal, ele foi totalmente destruído pelo uso do álcool e da droga. E aí, eu não tenho freio. Sistema inibitório é a mesma coisa que freio, que filtro. O cara não filtra. Não, a massa cinzenta é o cérebro inteiro. Esse sistema inibitório está aqui na frente, é o córtex. Eu vou chegar aí. O que acontece? Por isso que eu estava falando dos 90 dias, 90 reuniões. Por isso que o AA fala de 3 meses, engraçado, fala isso empiricamente. E a ciência foi estudar e descobriu esse negócio. E aí, o que a ciência descobriu? Ele descobriu que a partir de 3 meses, de 90 dias até 4 meses, o sistema inibitório começa a ser, não se reconstrói. Mas é como se tem uma informação aqui, ó, não bebe álcool em gel. A nossa parte cognitiva fala que não pode beber álcool em gel, caramba. A gente sabe que não pode, eu não consigo, é diferente. O sistema inibitório não deixa eu beber o álcool em gel, mas eu sei que eu não posso beber álcool em gel, eu sou alcoólatra. Só que quando eu estou com o sistema inibitório comprometido, eu não consigo dar conta desse impulso. Por quê? Porque eu botei uma barreira aqui. Então, a mente fala, não beba álcool em gel, e pá, bate no muro, o sistema inibitório vai e bebe o álcool em gel. Aí tem um negócio que chama-se neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a informação, ó, não bebe álcool em gel, veio, achou o muro e falou, opa, a informação tem que chegar aqui, mas tem um muro. O que eu faço? Aí o corpo começa a se ressignificar. Ó, se eu for por aqui, desviar por ali, pum, 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 eu chego aqui. Isso é neuroplasticidade. É encontrar novos caminhos para a informação. Não beba álcool em gel, arrombado. Para essa informação chegar no lugar onde eu falo, opa, passou e só passa na mão, não vai botar na boca, arrombado. É isso que é neuroplasticidade.
É o sistema inibitório voltando a funcionar. E isso se dá quando? Pelos estudos científicos dos neurocientistas, de 3 a 4 meses. Por isso que a maioria das internações é 3 meses. Pelo mesmo motivo, enquanto vocês estão livres das drogas e do álcool aqui, num ambiente seguro, vocês estão longe das drogas, essa parte do cérebro começa a ser reconstruída e a neuroplasticidade começa a se formar. Para que vocês saiam dessa porta fora e não parem nesse primeiro maldito boteco que tem aqui. De pau ainda, do jeito que eu gosto, hein? Tem que ser piso de chão batido e pau. Tem que ser de pau o boteco para eu gostar. Porque esse foi o meu final da ativa. Não era mais barzinho lá na Vila Madalena, com aquela mulherada cheirosa. Que nada, aquilo lá ficou lá em 1986, mano. No final, depois da biqueira, naquele boteco de chão batido, de pau, aí eu gostava. Ficava atrás das caixas de cerveja e a maquininha aqui. Tlim, tal, tlim. Que maldição, velho. É Paulo, né? O álcool é a única droga que não só os neurônios. O álcool ele é tão solúvel em água, e portanto o nosso corpo é 90% água, ele é tão solúvel que ele invade todas as células do corpo. O cara não tá bêbado não, o dedinho, a unhinha do pé dele tá bêbada. A mitocôndria do pelo do rabo dele tá bêbada. Tá tudo bêbado ali. Não tem, é a única droga, porque a cocaína vem só aqui, a maconha vem só colar, a outra bala vem aqui atrás, mas o álcool, ele permeia tudo. Ele permeia o corpo inteiro, por isso que é uma das drogas mais pesadas. Porque ele não prejudica só aqui o cérebro, ele prejudica também o dedinho do pé, sabe? E o problema do álcool, ainda já que estamos falando de álcool, é uma doença muito séria que ele pode desenvolver a partir de 10 até 30 anos de uso de álcool. Que geralmente os alcoólatras, eu bebi 30 anos. Geralmente os alcoólatras bebem esse período. Nesse período, começa a ter uma queda tão grande de neurônio em função do uso desenfreado de álcool, que pode gerar uma síndrome chamada síndrome de Wernicke-Korsakoff. Essa síndrome é também chamada de demência alcoólica. Todo alcoólatra que chega numa clínica, vocês podem reparar, se chegar um alcoólatra novo aqui, vocês começam a trabalhar com ele, vai eliminar o álcool, o cognitivo dele estava até razoável, ele trocava ideia de boa, primeiro, segundo, terceiro dia o cognitivo do cara cai, bate uma demência alcoólica nele, e aí que a gente fala, ele atravessa o espelho, e a gente fica só assim, ó, fazendo oração para dar serenidade para ele voltar. Tem uns que não voltam mais. Tem uns que não voltam mais. Eu atendi um lá que nunca mais voltou. Empresário, rico, mulher dele 30 anos mais nova, uma peteca, e o cara não pôde aproveitar, não estava nem reconhecendo, estava chamando a esposa dele de mamãe. Tadinho, filho. Olha o que o álcool fez com o cara. Ele tinha tudo, ele estava já senhor, mas ele tinha tudo para ter uma vida boa, né? Após a internação, parar de beber, ressignificar. Mas o que aconteceu? Na tomografia, em 2016, foi acusado uma perda cerebral nele. E o médico falou, se você não parar de beber, você vai se lascar. Aí ele bebeu de 2016 até 2024. Chamou a esposa linda dele de mamãe. É esse o preço que alguns de nós pagamos. Então qual que é a mensagem? É evitar que isso aconteça, sabe? Se todo mundo está entendendo o que eu estou falando aqui, vocês têm chance ainda. Ainda dá tempo. Mas se voltar ao uso, a chance é muito menor. Se voltar, se sobreviver, porque é uma coisa muito importante da nossa doença, progressiva, incurável e Fatal. a gente esquece que ela é fatal. Sim. A gente ainda pensa, não, tô novão, tenho lenha para queimar, ainda dá para dar uma paulada.
Aí vai lá, dá uma paulada. Você acha que adicto e alcoólatra morre de síndrome de Wernicke-Korsakoff? O cacete, é um que vai morrer disso aí. 99% dos alcoólatras morrem de acidente de carro, acidente de moto. Os adictos vão morrer de paulada, de facada, de tiro de traficante. E esses números não estão nas estatísticas. Esses números viram lá, vai para outra conta, mas é para conta da adicção que a gente devia ir esses números, velho. Então não adianta a gente achar que a nossa doença não é mortal e sair daqui e achar que, não, se eu tomar uma e recair, eu volto aqui, os caras vão me receber de braços abertos. Se voltar, porque uma doença fatal significa que vai morrer. Se eu sair daqui com a ideia nítida de que se eu usar de novo eu vou morrer, fica mais embaçado de eu tomar o primeiro gole. Eu não arrisco mais. A minha velinha, ó, a história da vela, tá só o toco. Você acha que eu quero acender? Porque se acender, quanto tempo demora pra queimar um toco de vela assim? Já pra acender o cigarro não é isso. Porque a vela que a gente fala, a história da vela, ela queimou, já era. E ela não reconstitui. E entrar em recuperação não é máquina do tempo, que eu vou entrar no DeLorean voador, eu sou o Marco McFly e puf, 1985. Não existe isso, filho. Eu não volto em 1985 nunca mais. Eu vou voltar para 2012 no meu último trago. Eu vou voltar lá me prostituindo. E quando eu falo prostituir, eu não falo só de prostituição sexual, porque eu fazer aquilo que eu não quero fazer por obrigação de uma doença que eu não controlo, já é prostituição moral. Eu ia pra biqueira chorando, eu ia pro boteco, eu falava, eu não vou tomar, mas vou tomar só uma, vai. Depois eu volto pra casa pra almoçar. Era uma quinta-feira, na quinta-feira seguinte eu tava lá ainda, filho. Eu sou descontrolado, a minha doença é descontrolada. Eu não dou conta de tomar uma só. Se eu desse, eu tava tomando até hoje. Mas eu já percebi, eu não dou conta. Agora, entre a admissão da minha impotência perante a minha doença, perante o álcool, perante a droga, e a aceitação da minha doença, na minha história pessoal demorou 30 anos. A hora que eu descobri e aceitei que eu era doente, e aí eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Aonde que a recuperação começa? Pedido de ajuda. Sim. A hora que eu pedi ajuda, aí os caras falaram, é assim que funciona o programa. Só por hoje, evite pessoas, lugares e coisa, volta amanhã, que você vai, o segredo tá na próxima. E eu venho voltando assim, evitando esse primeiro gole, e esses 11 anos passaram assim, ó. E eu nem sei como foi. Só sei que a minha vida hoje, não fiquei rico, meu carro lá tá lá, é 2005, mas tá pago, mas eu tô devendo um monte de documentação. Filho, a vida como ela é não vai ser fácil não. Eu não vou falar pra vocês que vocês vão ficar limpos, vocês vão pegar Marilyn Monroe, não vai nada disso. Pode ser que se vocês continuarem voltando, vocês consigam encontrar o amor da vida de vocês, ou voltar ao casamento de vocês, salvar alguma coisa que ficou lá no passado, mas também não é essa a prioridade. A prioridade é olhar para mim. É um programa de autoconhecimento. Se eu não conhecer como que é a minha doença, eu tenho muita chance de voltar a desenvolvê-la. Eu vou voltar aos meus padrões antigos de pensamento. Então, a recuperação é eu pegar minha mochila espiritual e esvaziar, porque precisa entrar livro azul ali dentro. Precisa entrar outras maneiras de viver, precisa entrar outras ideias, preciso ressignificar a minha vida. Porque do meu jeito, é bermuda, era um chinelo vermelho 43 e um chinelo preto 39. Aqui eram clips. Foi assim que eu cheguei nesse programa. Com um chinelo de cada cor, uma bermuda rasgada dada por traficante, uma camisa regata e a minha mochila, só. É isso que eu tinha. É isso que as minhas boas ideias fazem acontecer na minha vida. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou obter os mesmos resultados. Claro, tem que entregar. É o terceiro passo. Ainda não é fácil, né? Você tem que se afastar da sociedade para primeiro arrumar aquele raciocínio cognitivo
Depois você absorver o conhecimento na sociedade que você está criando, ou seja, Alcoólatras Anônimos, NA, você está tendo algo em comum. Certo. Depois se reconhecer ali, você ainda tem que aceitar a sociedade do jeito que ela é. Mas é o que vai te proteger daquela afronta? Deus, né? Do cara, você falou da justiça espiritual. Certo. Por isso que tem os 3 primeiros passos são a base do programa. O passo 1 é o passo físico, é a parte da compulsão, é o que vocês estão fazendo aqui. Parou de usar só por hoje? Ótimo. Eu já quebrei a compulsão. Pode migrar para comida, para aquele outro lado, enfim. Mas eu mexo com a compulsão no primeiro passo. Admito minha impotência, aceito minha doença, me rendo ao programa de vida nova. No segundo passo, eu começo a ter um pouquinho de percepção de um poder maior do que eu. Porque ele fala, viemos a acreditar que um poder maior do que eu poderia devolver-nos a sanidade. Por que que quer me devolver a sanidade? Porque um cara que foi usar droga, foi encher a cara, e mesmo não querendo, esse cara tá o quê? Biruta. Um cara que fez o que eu fiz é louco. Por isso que no segundo passo fala, viemos acreditar que o poder superior poderia devolver. Se eu estou pedindo para ele devolver o que eu perdi o quê? A sanidade. Ou seja, eu estou insano. Insano é igual ao quê? Louco, débil, babão. Um cara que vai usar droga do jeito que eu usei, vai beber do jeito que eu bebi, é louco. Então, segundo passo, mental, emocional. O terceiro passo é o espiritual. É o espiritual que fala. Decidimos, aí a primeira palavra é muito importante, porque quem decide sou eu. Eu pego o livre-arbítrio de volta na minha vida e eu decido o que? Entregar. A minha vontade. Qual a vontade? De comer traquinas? Não. Vontade de usar droga, porra. Vontade de tomar cachaça. É isso que eu gosto. Essas são as minhas vontades egocêntricas. Mas também vontade de fazer um monte de besteira que pode me levar à volta ao uso. Então, as minhas vontades e a minha vida, que é um pouco mais difícil, eu entregar minha vida inteira aos cuidados de Deus, da maneira como eu concebo. Eu tenho liberdade religiosa total no programa. O seu Deus não é o mesmo que dele, cada um tem o seu. Quais são as 2 sugestões? Que ele seja amoroso e cuidadoso e que seja maior do que eu. Porque se Deus for do tamanho meu, é o que eu fazia lá na ativa. Eu era o Deus da minha vida. Eu fui para onde? Boteco e biqueira. Por isso que no terceiro passo eu entrego para algo maior do que eu. Pô, mas eu não acredito em Deus, Marcão. Como é que faz? Velho, usa o programa. Um grupo de anônimos, por exemplo, de que vocês, por exemplo. Quantos tem aqui? 20 pessoas. É maior do que eu. Vocês podem ser a representação. Vocês são amorosos e cuidadosos comigo? São. Vocês querem que eu pare de usar e beber? Querem. Então vocês são amorosos, cuidadosos e são maiores do que eu. Um grupo anônimo pode ser considerado um poder superior enquanto eu não tiver feito as pazes com Deus. Porque Deus para mim era aquele cara que me livrava das trapalhadas do meu uso. Porque eu ficava pedindo, eu abraçava, né, a privada e chamava a privada de Deus. Meu Deus, eu nunca mais vou beber. Esse era Deus pra mim. Ou então, chegando perto, cheio de droga no bolso, pinga nas costas, de moto, toda irregular, comando da polícia. Deus me livra das... Esse era meu Deus. Ou então aquele cara que eu xingava porque tinham feito um chapisco para chegar lá em casa e eu precisava passar pelo muro assim, aí o chapisco me ralava inteiro. Eu falava, pô Deus, tinha que fazer esse chapisco aqui. Olha esse Deus, velho. Um Deus distorcido. Aí eu venho ressignificando esse negócio de Deus. Deus hoje em dia é um outro cara, não é o mesmo cara que chegou. Mas até eu conseguir entrar em fase com esse novo poder superior que hoje eu concebo, eu usei vocês, eu usei a Irmandade, eu usei o programa de 12 passos, que é maior do que eu, que é amorosa e cuidadosa. Pronto. Funciona também. Ateus também ficam limpos. O cara não precisa nem acreditar em Deus. Eu conheço vários ateus nas Irmandades que estão limpos há 10, 12, 20 anos. Você diz assim que o álcool é perigoso? É porque ele não tem mais controle direito. É fralda, é cabelo 24
E ainda acha que pode tomar uma? Ainda tá tudo bem. Ah, é só deixar ele na rua. Eu falo pras pessoas, mano, não quer parar? Tenta do seu jeito. É, porque não tem o negócio de angu de bêbado, não tem dono? Outro dia eu tava passando na rua ali, velho. Tava o cara, as calças arriadas, dormindo na rua e um cachorrinho. Até o cachorrinho tá pegando o cara, filho. Angu de bêbado não tem dono, velho. O cachorro tava comendo o cara, filho. Não é nem um abusador, é um cachorro. Angu de bêbado não tem dono. Então, velho, quem não achar que ainda pode tomar uma, ainda pode cheirar um negócio, ainda pode fumar um beck, ó, fumar beck é outra coisa perigosa, hein? Porque falam que é uma erva natural, que não pode... Quem tiver predisposição biopsicossocial para esquizofrenia, psicopatia, surto psicótico, essa é a droga mais pesada que tem. Vai lá, vai fumar um pra você ver. Eu conheço nego que fumou um lá pra experimentar e tá numa sala acolchoada, numa psiquiatria, em surto psicótico permanente, por causa de uma ervinha natural. Natural, pra alguns pode ser, velho, mas tem cara que não pode. Eu vou experimentar, ver se eu sou esse cara? Melhor não, né, velho? Irmãos, não sei se é o que vocês queriam ouvir, mas foi o que o Poder Superior me intuiu a falar aí. Eu queria agradecer muito por estar com vocês aí. Eu me identifico muito com essa situação aqui, velho. E ó, funcionou pra mim, mano. Eu fiquei limpo numa clínica igualzinha essa aqui, lá em Capivari, em 2012. Saí com 3 meses, recaí, porque eu sou teimoso. Voltei pra clínica de novo, aí eu fiquei mais 6 meses, aí eu fiquei com medo. Aí eu falei pro dono da clínica, deixa eu trabalhar um pouco aí com vocês. Aí eu fiquei 1 ano trabalhando na clínica. Eu tinha medo da rua, até que eu fui aprendendo a ter mais habilidade com rua e tal, mas sempre dentro de Alcoólicos Anônimos, sempre dentro de Narcóticos Anônimos, e funcionou pra mim. Tô há 11 anos limpo, então eu tenho certeza que vai funcionar pra vocês. Pode falar, companheiro. Recair sempre é ruim. Ah, medo da recaída, pra mim, me salvou. A hora que eu nem vou falar que eu recaí, porque quem não tá em recuperação não recai, volta ao uso. Eu voltei ao uso, eu pensei que eu ia entrar no DeLorean voador em 1985, não fui pra 2012 de novo. E voltei pro mesmo lugar da onde eu saí. Roubei a carteira do meu pai, que eu sou o ladrãozão, viu? Cheguei na clínica com o maior pá de PCC, ladrão de carteira de pai, rapaz, de cofrinho de sobrinha. Esse nem pra roubar eu servi. Afanar supermercado, roubar chiclete, desodorante. Que bandido é esse, rapaz? Adicto não dá pra ser bandido muito não, velho. Tem os que são, mas a maioria é ladrão de galinha que nem eu. Eu roubava meu próprio bujão de gás e depois não tinha dinheiro pra comprar outro e esquentar meu café. É só por hoje, obrigado, viu, companheiros? Deus abençoe. Vai, Giovanni, olha. Oração. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona! Obrigado! Você não está conseguindo atingir suas metas? Às vezes, a rotina e o tédio te atrapalham? Em alguns momentos você sente que queria sumir? Sua recuperação parece que não está trazendo a satisfação e a alegria que deveria trazer? Talvez seja a hora de ter um acompanhamento terapêutico profissional para ajudar a colocar a vida nos eixos. Meu nome é Marco Melo e trabalho com terapias holísticas em dependência química ou para pessoas que têm questões psicológicas e existenciais a ressignificar em suas vidas.
Este trabalho posso usar tanto as técnicas terapêuticas clássicas, como a TCC e a TREC, quanto ferramentas auxiliares, como a astroterapia, numerologia, taroterapia e oráculo-terapia. Terapia não é coisa de louco, não. Muito pelo contrário, é um caminho para a sanidade, a saúde mental e o realinhamento espiritual. Cada caso é abordado de maneira pessoal e individualizada, pois, enquanto seres humanos, somos parecidos, mas somos únicos. Caso queira conhecer melhor meu trabalho, podemos marcar uma sessão terapêutica sem custo. Meu WhatsApp é 11 99675 2115 ou me procure no Insta, @marcoacemelo69. Ei, você que está em recuperação, acompanhe essa canção. Onde está a recuperação? Composição Rodrigo Dias, Sete Lagoas e Marco Melo. Recuperação. Voltar à vida normal. Ato ou efeito de recuperar-se. Não adianta incinerar todas as drogas do mundo. Nem quebrar todas as garrafas, nem os bares fechar. Não adianta prender todos os traficantes. Não adianta proibir nem legalizar. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. A recuperação está no universo interior. A recuperação está no espírito. A recuperação está no universo interior. A recuperação está dentro do coração. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Bom dia. Falar de recuperação, falar de um tema que o grupo pediu, que transcreve uma ideia que eu vejo dentro da literatura e muitos, eu acredito que não devam pensar desta maneira. O programa realmente não é para com que a pessoa pare de usar droga. O programa ele é desenvolvido através de uma metodologia que traz uma condição para aqueles que se envolvem com o que a literatura tem a oferecer, para com que ele não volte a usar. Se fosse para parar, iríamos tomar doses desse programa como se fosse uma medicação alopática, e ao seguir a bula desta medicação alopática, dentro de um período como se fosse uma questão de um antibiótico, em 7 dias teríamos um resultado. O que eu acho interessante é que quando se está numa necessidade de tomar uma medicação alopática, uma questão do antibiótico
pois se encontra-se com uma infecção. Antes dessa infecção ficar generalizada, ela acusa no indivíduo através de se ficar com a temperatura elevada, um mal-estar, de se sentir-se incomodado dentro de alguma questão física. E aí entende-se que se tem que tomar a medicação por 7 dias, mas logo no 3º, 4º dia, essa medicação faz um efeito tão positivo que no próximo dia, essa mesma pessoa que está com o comprimido no bolso, quando ela encontra alguém que manifesta um sintoma muito próximo ao dela, que assim ela trazia, ela se vira para essa pessoa e fala: olha, eu tenho um comprimido aqui para você, você pode tomar que você vai ficar ótima. E aí ela não se vê mais na necessidade de tomar o restante dos comprimidos que a própria bula diz para ela que ela tem que tomar. Isso é importante ressaltar. Deixamos de fazer o que tem que ser feito porque muitas vezes não percebemos o que se está sendo oferecido para nós. E a literatura deixa claro: se existe uma forma, um método, um caminho para com que o programa não dê certo para a pessoa que quer e necessita deter a doença da adicção, é ela querer fazer sozinha. Por isso que não é um programa para parar, é um programa para não voltar a usar. E para não voltar a usar, eu necessito dar determinados passos. E esses passos se mostram presentes quando eu dou a devida atenção ao que o outro está a retratar nas reuniões, nas atividades que reúnem pessoas que trazem os mesmos pormenores que primeiro me trouxeram até onde eu cheguei, que é o programa de recuperação. Então esse entendimento eu só venho a ter ele depois de muitos anos de recuperação, pois eu acreditava que o meu grande problema, o problema fatídico da minha vida, era o uso de álcool e outras drogas. Só que o grande problema está na doença. E é através de todo esse quadro adoecido de comportamentos, de maneira de pensar, de forma de agir, de jeito de ser, que me impulsiona a fazer o uso da substância. Por isso eu preciso usar o programa para com que eu não volte a fazer esses impulsos adoecidos, comprometedores, que me levam e me fazem chegar até o ápice desta doença, que é fazer o uso de álcool e de drogas. Quando eu me atento a isso, eu fico muito feliz, porque eu vejo que a doença, ela trabalha com vida própria, independente de substância química, independente do que seja. Ela já tem os pormenores dela com ela, e eu, como ser humano dotado de algumas dificuldades, pois dentro dessa estrutura planetária que eu sobrevivo, é interessante entender que o ser humano, ele transa sem estar no cio e ele come sem ter fome. É muito sério isso. No reino animal nós não conseguimos ver animais que acabam por buscar ter relações sem terem uma necessidade do momento do cio. Ou então que os mesmos cheguem a buscar uma presa para se alimentar sem estarem com fome. Eles não fazem isso. Então eu preciso me atentar com essa minha fala, que a literatura é como Santo Agostinho trouxe. Não basta lamber pão pintado, não basta olhar uma pintura na parede de uma travessa cheia de pães e acreditar que por estar a olhar esta pintura eu vou me alimentar. Eu preciso em espécie, eu preciso em produto para poder me alimentar. Então, quando eu tenho a literatura e não leio a literatura e não me atento às falas da literatura, eu tenho problemas maiores. Por isso que eu acredito que esse programa não é para a pessoa parar, é para a pessoa não voltar a usar. E se ela usar o que o programa tem e traz para a própria pessoa, primeira pessoa do singular, ela não volta a usar um comportamento abusivo, egocêntrico, um comportamento que primeiro a trouxe até onde ela chegou, que foi o meu caso. Então era me falado pelos meus educadores, pelos meus familiares, para com que eu não fizesse determinadas ações, e eu não respeitava, eu afrontava aquela situação.
E na nossa literatura diz que a perda do senso de limite, no segundo passo do guia para trabalhar os passos, é o ápice da loucura de uma pessoa. Então a literatura está me mostrando que se eu não tenho limite, se eu não tenho regras, as ações que eu vou ter vão ser nocivas e comprometedoras contra a minha própria pessoa. Então, mais uma vez, né, o programa não é para parar, o programa é para que eu não volte a ter um comportamento impulsivo, imprudente e que me leve a chegar a um ápice da loucura e venha a ter problemas maiores. E quando eu me encontro com problemas maiores, no meu caso, eu sempre recorri a uma saída rápida, que foi obter uma sensação através de um tipo de substância psicoativa. Então, quando eu me atento a essas falas do programa, da mesma maneira que no quarto passo, tem uma fala no texto básico muito importante que retrata a ideia das confusões e das contradições que eu acabei por fazer de mim mesmo. Quando eu me dou a devida atenção para ver isso, para me atentar a isso e olhar quais foram as confusões, quais foram as contradições, onde eu esperava chegar, da maneira que eu estava assim a fazer, o que isso me mostra que eu estava a fazer. Quando eu vou olhando a literatura, vou lendo e vou entendendo como fala lá no 12º passo, no final do guia, que diz, em síntese, nós já sabíamos que nós íamos encontrar pessoas que iriam falar como nós falamos, que iriam sentir como nós estávamos a sentir, que estariam passando pelas mesmas dores que estávamos a passar. Então, a literatura é muito rica, só que eu preciso me atentar a isso. É como a ideia do pão com banana. Uma pessoa adicta e que trazia consigo um grande desejo de fazer um cruzeiro, ele juntou dinheiro com toda a dificuldade dele, socioeconomicamente, não tinha possibilidade alguma de fazer aquele cruzeiro, e depois de muito que ele guardou, ele acabou tendo os valores para chegar na empresa de viagem e comprar o cruzeiro. Era tanta ânsia dele que assim ele o fez, sem perceber nada, e vai no dia do embarque, embarca no navio levando vários pães e várias bananas, e no primeiro dia foi uma festa, foi super bacana, e ao término daquele dia ele vai para a cabine e come lá o seu pão com banana. No segundo dia ele está lá super feliz, vai para a piscina, curte e tal, na hora do almoço vai na cabine, pega mais um pãozinho com banana, come, e o pão já está meio amanhecido, a banana já está mais molinha. No terceiro dia, quando ele chega no quarto, na cabine, o pão está bem mais duro, a banana já está apresentando algumas manchas, já está preteando, mas mesmo assim o mesmo ainda come a banana, mas ele já não está mais curtindo muito aquele terceiro dia na viagem daquele navio, né, que ele sempre foi a fim de fazer. No quarto dia, ele está lá na piscina, sente muita fome. Quando chega na sua cabine, o pão já está bem duro, já está ruim de mastigar. A banana já pretejou, a cabine está cheia de moscas. E ali já não está mais sendo agradável para ele, já não está mais feliz, ele já não está mais contente. E a fome bate nele de uma maneira muito intrínseca, muito forte. E ele então resolve roubar uma comida dentro do navio. E ele vai até a parte do refeitório, pega ali uma comida, uma bandeja cheia de comida e sai com aquilo, mas ele é descoberto, ele é pego, levam ele à cabine do capitão e ele então, sentado ali, o capitão fica a olhar para ele e pergunta, mas por que você roubou? E ele conta toda a sua história, da sua ânsia, que desde criança ele gostaria de ter feito uma viagem e que esta viagem ele nunca pôde fazer por causa das condições socioeconômicas da família e dele. E então ele guardou todo o dinheiro que ele pôde, se privou de muitas coisas e dentro disso ele comprou uma quantidade de banana, uma quantidade de pão e assim levou esse pão com banana para a viagem. E passando fome na situação, ele resolveu roubar. E o capitão, escutando tudo aquilo, começou a rir bastante dele, começou a ficar assim, realmente sem entender. E ele, olhando ao capitão, falou, você está rindo de mim? Você está rindo da minha fome?
Você está rindo do que eu estou a passar? E o capitão falou para ele assim: amigo, vou te mostrar uma coisa. E pegou o contrato que ele fez na agência de viagem e mostrou para ele. Quando você contratou essa viagem, você pagou o pacote completo, com direito até a 6 refeições por dia. Então isso mostra que muitos dos nossos ficam só na ideia do pão com banana e acabam não se atentando ao contrato completo. E o contrato completo que esse programa proporciona não é parar de usar, é não voltar mais a usar a partir do momento que eu adentro ao que a literatura tem a me oferecer e vivo no todo que essa literatura tem a me oferecer. Mas muitos querem só o pão com banana. E eu percebo que o pão com banana é como Santo Agostinho: pão pintado não alimenta. Eu queria muito agradecer a oportunidade que eu estou tendo de trazer essa fala, porque eu acredito que por longos períodos, que foi o que aconteceu com a minha pessoa, eu não adentrei ao que o programa oferece, porque fiquei no pão com banana. Eu não entendia o pacote completo. E agora, dando a devida atenção ao pacote completo, eu entendo a complexidade que é os passos, a importância que tem esse programa e o quanto os meus companheiros de recuperação podem me direcionar para com que eu, Júlio, não somente tenha deixado de usar, mas sim venha a entender o que utilizar do pacote completo para não voltar novamente. Obrigado a todos, um bom dia a todos, bons momentos. Vamos junto. Valeu! A estrada é bonita quando se vê a simplicidade da vida. Tive que ir ao inferno pra dar valor ao paraíso. Ver no pranto pra dar valor ao meu sorriso. Desrespeitei a mim pra dar valor ao respeito. Ver pra dar valor à vida. Grita pra dar valor ao silêncio. Guerrilha pra dar valor à paz. Estradas tortas, em pedras tropecei. Caminho sem saída para aprender a linha reta. Verdadeiro florescer é mais simples e correta. Estradas tortas, em pedras tropecei. Caminho sem saída para aprender a linha reta. Verdadeiro florescer é mais simples e correta. A estrada é bonita quando se vê a simplicidade da vida. Caminhada com São Rodrigo Dias e Marco Melo. Nós vamos falar sobre algo muito maior do que nós. Nós vamos falar sobre um poder maior do que nós. Eu acho importantíssimo que dentro da literatura tem uma passagem que fala que quando interiorizamos o sentido do terceiro passo, e nós então a partir daí entendemos que temos que permitir que um poder muito maior do que nós, muito amantíssimo do que nós, venha nos orientar no nosso dia a dia, nós passamos a ter ganhos com isso. E o terceiro passo deixa claro que quando eu entrego a minha vida, as minhas vontades, à mão de um poder muito maior do que a minha egocentricidade, a resposta é rápida. É rápida. Então, o que eu quero dizer com isso? Que numa outra passagem, num livro a qual eu estou estudando, que é o livro Confissões, Santo Agostinho fala que ele não gostava da língua do latim,
mas ele gostava da escrita do latim. E o que ele não gostava era dos mestres que estavam a ensinar a língua. Então, muitas das vezes, eu percebo que o que me afastava do que o programa tinha a me oferecer é que eu gostava da literatura que estava escrita do livro, mas eu não gostava de escutar sobre a literatura através de outras pessoas, que naquele momento eram os meus mestres que estavam dentro do grupo. Então, como eu criava um bloqueio, um mecanismo de defesa para com isso, eu não entrava em contato com o que o programa tinha a oferecer. Se eu tenho uma necessidade de permitir com que um poder muito maior do que a minha egocentricidade me ajude, e eu não der vazão para que esse poder maior, que vai habitar através do corpo de um outro ser humano, a possibilidade de me ajudar, se eu não deixar isso acontecer, eu nunca vou conseguir entregar os meus problemas na mão de Deus. Porque eu preciso de um Deus vivo, um Deus que fale, um Deus que me mostre, um Deus que me orienta. No programa dos Anônimos, esse Deus eu posso transcrever ele na ideia do apadrinhamento. Então, algo muito maior do que o meu eu é o outro. Algo muito maior do que a minha egocentricidade é o outro. E o outro, nisso que eu estou tentando trazer e transcrever, é o apadrinhamento. Ou então é o elemento de maior força, que é o grupo. E quando eu dou vazão para isso, eu estou assim a entregar a minha vontade, a minha vida, às mãos de um poder muito maior do que a minha pessoa. Eu começo a entender que eu sou menos e que o menos é mais. E quando eu começo a reconhecer que eu sou menos e começo a deixar com que o outro me direcione, eu começo a ter ganhos. E os ganhos que o programa me oferece não é parar de usar droga, é compreender primeiro por que eu fui a usar droga e agora o que eu posso fazer para não voltar a me drogar. Então, se eu não fizer nada para com um poder maior do que a minha própria pessoa venha habitar a minha mente através da narrativa do outro, se eu não fizer nada para isso, eu estou a usar os sintomas da doença. Eu estou a olhar o outro de uma forma onde o outro, por não ter uma vida linear, reta, então o outro não tem a me ajudar. E quando eu estou a pensar dessa maneira, eu estou a transferir aquilo que eu sou ao outro. Porque como que eu me vejo? Como que eu me olho? Como que eu me entendo? Uma pessoa que não teve uma vida reta, uma vida linear. E aí quando eu estou a transferir ao outro esta mesma condição, eu estou a não permitir com que o outro possa vir a me ajudar. Então algo muito maior do que o eu, a primeira pessoa do singular, algo muito maior do que nós, ou grupo, que é o elemento de maior força, nunca vai ter poder de voz para se manifestar dentro da consciência coletiva, que é o elemento de maior força, para poder me direcionar naquilo que eu estou precisando no momento. Seja trabalhar, seja acordar, seja produzir, seja limpar, não importa o que é. Eu preciso entender que uma vez que eu esteja precisando de um poder maior do que a minha pessoa, algo maior do que nós, eu preciso permitir com que esse algo maior se manifeste de alguma forma. Não vai vir como Shazam, não vai cair na terra como uma estrela cadente. Posso tirar o cavalinho da chuva disso. Ele vai se manifestar através de um companheiro, que é um ser vivo, que já passou as mesmas dores, as mesmas angústias, já sentiu as mesmas dificuldades, traz consigo as mesmas mazelas, e que hoje o programa está fazendo uma diferença na vida deste mesmo. E aí eu tenho a capacidade naquele momento de fazer uma escuta mais rica e entender que algo muito maior do que nós está a se expressar. E aí me mostra que a minha vontade é menos, e do menos pode virar mais. E que esta minha vontade ela é muito doente, porque eu quero que a minha vontade seja feita. E quando eu estou muito a querer que a minha vontade seja feita, eu estou a manipular as coisas. E aí eu tenho que entender que pessoas que justificam muito, elas não combatem. Por que não combatem? Porque elas não conseguem entregar os seus problemas. O que são os problemas? São as dificuldades. Então, se eu não tenho terceiro passo, algo muito maior do que a pessoa do Júlio, e não fizer o processo de interiorização, um poder muito maior do que o eu, do que a primeira pessoa do singular, nunca vai se manifestar. Então esse poder maior está a se manifestar no outro quando me fala para mim sobre eu ter boa vontade, sobre eu ter disciplina, sobre eu ter um processo de prontidão a resolver, a solucionar,
a interagir, a não ficar esperando cair do céu. Eu não tenho tempo a justificar, eu não tenho tempo ou direito a reclamar, eu não tenho tempo a acreditar que hoje eu não estou bem. Não me cabe. O que me cabe é o que o programa me trouxe, onde o programa me evidenciou a minha má vontade, a minha falta de prestação em relação ao que a sociedade me coloca, as responsabilidades. O programa me evidenciou quem eu sou. E aí eu tenho a chance de deixar de ser isto que o programa me mostra que eu sou e nascer uma nova pessoa através dos passos do programa. Mas para que os passos venham a funcionar, eu preciso de uma direção. Essa direção vem através do outro. E esse outro é o elemento de maior força, que seja o grupo, ou o meu apadrinhamento, ou até mesmo a própria literatura. Então, Santo Agostinho trazia a ideia que ele não gostava dos mestres que estavam a ensinar a ele o latim, mas ele gostava da literatura, ele gostava de todo o conteúdo alfabético. Então isso me mostra que, por muitas vezes, eu estou dentro da literatura do anônimo, dentro dos livros, ou texto básico, ou guia de passos, ou isto resulta, ou algum panfleto, que seja, e que por muitas vezes eu não me atento que esta mesma literatura está na fala, na narrativa do outro, que é o elemento de maior força. E aonde que eu crio resistência? Para com o outro. Quando eu estou a criar resistência para com o outro, eu estou a negligenciar um poder maior do que nós. No caso, maior do que o eu. Se o eu é a primeira pessoa do singular, se o eu é a pessoa que precisa desse poder maior, e eu estou a negligenciar e não a entender que a fala desse poder maior já é a própria literatura, eu fico me atentando a acreditar que eu gosto do livro, gosto do que está escrito, mas não gosto do mestre que está a falar, eu estou realmente criando um mecanismo de defesa, um bloqueio para com que eu não entre em recuperação. E recuperação é movimento. Ou eu me movimento, ou eu estou dentro do sintoma da doença. Abandono, negligência, descaso, manipulação. E eu não posso ficar dentro dessa conduta. Não me cabe, eu não tenho por direito de, ao me levantar, de não me encontrar mais em estado de morte, não fazer algo para que o programa venha participar da minha vida naquele momento e me mostre o que o programa tem a me oferecer. O que o programa me oferece é muito mais do que parar de usar droga. É ter boa vontade, é ter disciplina, é estar disposto, é entender os motivos que me faz sentir o sol, olhar o verde, perceber a gota da chuva, não a tempestade como algo nocivo e maléfico, mas entender a gota da água que vem na chuva, o motivo que a mesma está se manifestando em grande proporção. Porque quando o outro me fala sobre o programa, o outro está me esclarecendo algo que muitas vezes, na própria literatura que eu tanto gosto, no que está escrito dentro do alfabeto, do numeral, do que está escrito dentro das letras, a qual eu detesto, o cara que vai falar da literatura, a qual eu odeio, o mestre que está a me ensinar sobre o latim, mas eu gosto do que está escrito. E quando eu não me entendo como uma pessoa a escutar o que está escrito através do mestre que está a me explicar, eu estou comprometido dentro de algo chamado a minha vontade. E se eu não entregar a minha vontade nas mãos desse poder maior e deixar com que esse poder maior se manifeste através do outro, para com que o outro me mostre, olha o que você quer, olha a maneira que você está fazendo, olha o jeito que você está escolhendo para viver. Você não compreende que esta maneira a qual você está escolhendo para viver é nociva e que foi esta maneira que te trouxe até o ponto de desequilíbrio, onde você acreditou que quando você colocou o uso de álcool e de droga na sua vida, você equilibrou o que te faltava? Se eu não permito que o outro me mostre quem eu sou dentro das minhas falhas, das minhas prevaricações, se eu não deixar claro para que o outro me direcione em relação àquilo que eu não estou a fazer, eu estou então a fazer somente a minha vontade. Qual é a minha vontade? É a minha doença. O que a minha doença determina? Não faça, não se modifique, não se melhore, não se transforme. Fique como você está, que está tudo bem. E na realidade não está nada bem. Na realidade me falta o que o programa tem a oferecer. E o programa só oferece um objetivo: a libertação da doença da adicção. Não me oferece ter carro, moto, barco, lancha, nem casar, nem ter filho, nem ir para a faculdade, nem me formar. Me oferece me libertar da doença. E o que é a doença? É esta maneira torpe, nociva de pensar. O que é a doença?
essa forma corrompida de agir. O que é esta doença? É um ser dominado pela própria vontade, onde ele acredita que as suas vontades próprias têm que serem feitas. E quando eu entrego a minha vontade e minha vida nas mãos de um poder maior, eu encontro o caminho que eu estou a procurar, que eu acredito que é o caminho que eu sempre procurei e não encontrei no químico, não encontrei nas drogas, mas venho encontrar no programa um caminho que evidencia quem eu sou e que me dá condição de mudar isso que eu sou e de ter uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu acredito que eu já tive até o dia de hoje. Por isso que o programa é um programa de movimento. Ou eu me movimento em prol do que o programa tem a oferecer, ou eu, obviamente, vou me tornar uma pessoa a qual venho a justificar de forma intensa para não viver o combate. E se eu estou a justificar de uma forma intensa para não viver o combate, eu então não quero entregar os problemas que eu tenho na mão de um poder maior para que esse poder maior me oriente o que eu tenho que fazer. E se eu não deixo com que o outro me ajude a me orientar dentro do que eu tenho que fazer, o que eu acredito ainda que tem validade é a minha maneira de pensar e as minhas vontades. Resumo da ópera: vou ter problemas maiores, pois as minhas melhores ideias, as minhas vontades me trouxeram até onde eu cheguei. Cheguei até o estado de desespero, onde eu acreditei que ao usar álcool e drogas, eu estaria então dentro de uma situação muito melhor do que aquelas que eu me encontrava. Sendo que os problemas que eu tinha, que eram situações nocivas, difíceis de serem passadas, eram momentos maravilhosos, magníficos, que estavam a me preparar para o meu futuro. Assim como Santo Agostinho, quando chegava na escola, tinha problemas de relacionamento com os mestres que ali estavam para direcioná-lo, pois ele não gostava de aprender a estudar, ele não gostava do latim, mas ele já sabia que uma vez que ele se envolvesse com aquilo que os mestres estavam a ensiná-lo, no futuro ele teria ganhos. Então, quando eu me permito a viver o que o programa tem a me oferecer, algo muito maior do que o eu, que é a literatura, é o apadrinhamento, é o elemento de maior força, que é o grupo, fazer parte da minha vida, eu vivo uma vida muito melhor do que todas já vividas até agora, a qual eu cheguei nesse momento junto ao grupo. Queria agradecer pelo dia que eu vou viver hoje, um dia onde eu vou fazer o que a literatura determina para mim. Não sofra, peça ajuda ao grande mestre do universo e permita com que ele te direcione em todas as suas atividades. Obrigado e bons momentos. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Agradecer ao grupo aí que me convidou para falar de um tema específico, falar de validação. É extremamente importante entender que enquanto eu não validar o que o programa tem a oferecer, eu não vou fazer o que o programa oferece. E com isso eu também acabo não validando o resultado final do programa, que é a libertação da doença da adicção. Não é o parar de usar droga. Então é interessante, né, que a expressão validação, ela me exige com que eu dê respeito e que eu tenha compromisso com o programa. Validar aquilo a qual agora eu estou envolvido, entendendo que se eu tivesse o conhecimento necessário há anos atrás sobre o que o programa tem a oferecer, eu não tinha ficado tanto tempo dentro do programa, como assim eu me encontro hoje, com mais de 2 décadas e meia, sem fazer uso de nenhum tipo de substância psicoativa, sem ter vivido e validado o programa em todas as atividades, em todas as áreas da minha vida. Então eu fico a viver o programa de forma parcial por 2 décadas, acreditando que o grande e maior feito deste programa era o parar de usar drogas, e não entendendo que o grande maior feito, o que é de excelência deste programa, é fazer com que eu venha a validar os passos na minha vida, e validando os passos, eu não vou parar de usar drogas. Eu vou entender como fazer para não voltar. Isso muda tudo. Transcende a ideia de parar de usar droga, porque me faz ter contato e vir a validar uma série de descobertas que eu tenho através do que o programa oferece,
a respeito do que me fazia e me conduzia a fazer o uso de qualquer tipo de substância alteradora de humor. Que por vezes eu estava a me drogar através de um analgésico para uma questão de uma dor de dente e não estava a entender que o que estava me fazer me drogar com aquele analgésico, pois estava a sentir uma dor de dente, estava pautado num descaso, num abandono, num relaxo, num desleixo, que são defeitos, transtornos, desequilíbrios que eu trago, e que o resultado final disso é essa dor de dente, essa situação aí que eu apresento, que eu tenho que acabar chegando num dentista para fazer aí uma limpeza, um curativo e validar o que o dentista vai me falar. Que eu tô com aquela cárie, que eu tô com aquele problema na arcada dentária por causa que eu sou relaxado, sou desleixado, sou preguiçoso, não sou higiênico. E validar essa fala do dentista vai contra um conceito que eu trago, que eu acredito que o que me fez ter a dor de dente foi o doce que eu comi. É mais ou menos como ter a doença da adicção e acreditar que o que me causa grandes problemas é a questão da substância química. Que agora, como eu não uso a substância química, eu estou livre, estou imunizado, como se fosse a vacina da Covid, né? Tomei, estou imunizado, posso fazer o que eu quiser, agora eu posso tudo. É uma fala que nós temos dentro da Irmandade, eu posso tudo, e na verdade não pode, porque esse programa é um programa que me limita, é um programa que me restringe, é um programa que me fala que se eu não validar a orientação, a experiência do outro, está lá no segundo passo, falamos e ouvimos os outros, eles nos mostram o que está funcionando. Se eu não validar a experiência do outro, que me antecede no programa, que me mostra que a minha maneira de ser, minha forma de agir, meu jeito de pensar, como eu conduzo a coisa, eu vou ter problemas. Se eu não validar essa fala do cara, eu vou ter problemas maiores. Porque uma característica minha é acreditar na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, sem entender que a doença não é o uso da substância. Da mesma forma que a cárie não se dá por causa que comeu-se um bombom de chocolate. A cárie se dá por causa de tudo que antecede essa cárie, que está pautado dentro de um comportamento abusivo que eu trago comigo, que eu acredito que eu não preciso fazer uma higienização na arcada dentária, da mesma forma que eu também, por um longo período, fiquei sem acreditar de que a doença trabalha independente do químico. Fiquei muito tempo solto no programa, acreditando que tudo que tinha me acontecido e o que se passou foi por causa da substância. E aí depois que eu pego e tenho um contato maior com o programa, através do apadrinhamento, através da direção desse apadrinhamento, até mesmo eu posso chamar uma exigência, que foi: vai ler o livro, vai lá e lê o que quer dizer a pessoa que tem a doença da adicção, vai lá, tem uma pergunta que fala isso, o que representa, o que é para você. E aí eu, lendo a literatura, eu entendi que eu tinha que validar essa literatura no meu ser, na minha condição de entender quem sou, para aquilo que eu estava sendo deixar de existir e nascer uma nova pessoa. E nascer uma nova pessoa, através do que a literatura oferece, me transforma, porque me faz validar algo que para mim não tinha importância alguma, porque o meu foco, o meu objetivo era acreditando que, como eu não estou usando álcool e droga, eu já estou em recuperação, estou tendo uma vida exemplar, está tudo certo, agora eu posso tudo. E na verdade eu vinha trazendo inúmeros problemas de ordem financeira, social, amorosa, profissional, inúmeros transtornos, sem entender que todos esses vinham por parte de ter a doença da adicção. Não de ser a doença, mas sim de ter. Eu tenho ela. E está escrito na literatura que o que nos faz adicto é a doença, não foram as drogas, nem o nosso comportamento. E por um longo período, mais de 2 décadas, eu fico acreditando que eu era adicto porque fazia o uso da substância, sem entender que o uso da substância ele iria vir por ter a doença, que o uso seria a resposta final. Após passar um longo período no deserto, a resposta final seria o uso. E um deserto onde eu não enxergava estar nesse deserto, né?
não via os comprometimentos, os transtornos que eu trazia, a maneira como eu fazia. Então eu não tinha como validar o que o programa oferece, porque eu desconhecia o programa. Eu até repetia frases do tipo: eu sou impotente, perdi o controle, eu tenho uma vida ingovernável, vou fazer meu 4º passo, estou fazendo meu 10º passo. Eu até repetia frases e falas de algumas pessoas que falavam dentro do grupo: só por hoje, companheiros. Mas eu não validava essas expressões. Eu não buscava me aprofundar e ter um entendimento dentro da ideia do motivo de se trabalhar o programa dentro desta fala só por hoje. Pois a única coisa que esse seu programa oferece é o dia do hoje. Não oferece mais nada. Está escrito lá na parte de recuperação e recaída do texto básico que muitos vão perder seus entes queridos, vão perder casa, trabalho, empregos, dinheiros, propriedades, prestígios, uma série de perdas, mas vão permanecer limpos, e outros vão permanecer sóbrios, e que sobriedade é um estado de espírito, e limpo qualquer um pode ficar, porque pode-se estar limpo e não se entender que só falta usar, por causa que a conduta que se está tendo é uma conduta que invalida o programa, quando o programa diz que tem que assumir a fraqueza, reconhecer a perda do senso de limite, entender que as melhores ideias me levaram até onde eu cheguei, que sozinho estou mal acompanhado. Como falando isso resulta que felizes são os ignorantes. Então, enquanto eu não vou validando a literatura, enquanto eu não vou validando o programa na sua totalidade, no meu cotidiano, no meu dia a dia, enquanto eu não valido os passos, eu não entendo onde que eu me encontrava. E eu me encontrava dentro de um programa de passos, não entendendo a literatura, não entendendo os passos, acreditando que a recuperação era pautada no não usar drogas, e não entendia o estado de infelicidade que eu trazia no meu cotidiano por parte de não validar o programa, que diz logo no início do programa, né? Uma vez que reconheça que você perdeu o controle, que você tem uma vida ingovernável, você tem que começar por pedir ajuda. Mas como pedir ajuda se eu não valido o que o programa me oferece? Como aceitar ajuda? Como acreditar, como fala na literatura, nos passos? Falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que funcionou para eles. Como fazer a validação dessas falas se eu não entendo o que o programa está tentando me oferecer? Acreditando que eu já me encontrava dentro de uma condição suprema, né? Estava assim, levitando, na verdade, porque não usava droga. E eu me encontrava, na verdade, extremamente adoecido, com muita raiva, muito ódio, muito rancor, muito ressentimento, muita ira, sentimentos de vingança, tristezas profundas, não entendendo o que é estar em depressão e o que é estar triste, não entendendo quando eu estava eufórico, que existe uma grande diferença sobre felicidade, porque não tinha o programa validado, não tinha o pedido de ajuda validado, não tinha a literatura validada, então eu estava solto, só não usava droga, e ainda escutava algumas pessoas falar para mim: cara, agora que você não está usando droga, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer tudo, e na ideia do faz tudo, eu só trouxe problemas. Eu acabo validando esta fala do você pode fazer tudo, e não entendo que ao validar isso, eu estou dando poder para a doença essa que trabalha na minha maneira de pensar sobre eu posso tudo, me faz agir dentro do meu ser, acreditando que tudo que eu estou a fazer é positivo, não compreendendo que é um programa limítrofe, é um programa que limita a pessoa que vai viver o que o programa tem a oferecer, para com que esta pessoa entenda que o foco, o objetivo do programa não é fazer o cara parar, é fazer ele compreender o que ele tem que fazer para não voltar a usar. Então eu tive dificuldade dentro de o que fazer para não voltar a usar. E aí a minha arrogância, a minha prepotência, a minha soberba, entre outros dos muitos defeitos e falhas da minha personalidade,
que eu chamo de particularidades, né? Porque se fosse um defeito é como um carro, pega uma peça e troca. E não é uma questão de trocar peça. São particularidades que foram construídas dentro de uma história, onde foi sendo validado nessa história um comportamento abusivo, um comportamento perturbatório, junto aos demais da sociedade como um todo que me cercavam, onde muitos não entendiam aquela conduta que eu tinha, e a hora que eu passo a entender o tipo de conduta que eu tenho é quando eu valido o programa através do apadrinhamento e começo a fazer a leitura independente da escrita, e depois entendo que preciso fazer uma pesquisa dentro da literatura, porque tem passagens que eu desconhecia o significado, o antônimo, a proposta do que estava ali escrito, e quando isso então se torna vivo, mais prático na minha vida, eu entendo que eu estou a validar algo que eu não tinha dado a devida atenção desde quando eu cheguei. Então eu fico muito tempo dentro do programa, sem viver o programa na sua totalidade, na sua íntegra, podendo ter uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas. Eu fico muito tempo sem viver o que o programa oferece, por não validar a literatura, acreditando que o só parar de usar já era o sucesso total. E aí eu entendo agora, dentro do tema validação, movimento, recuperação, movimento. O que é estar a validar o programa? O que é estar em recuperação? É estar em movimento. Uma pessoa que conhece o programa de passos e não se movimenta, não valida o programa no cotidiano, no dia a dia, nas suas atividades interpessoais, profissionais, sociais, financeiras, ele obviamente vai ter problemas maiores, porque as suas particularidades vão cobrar dele e ele fica sem saber o sentido dessas particularidades, como é que elas surgem, de qual maneira elas estão a trabalhar nele. Então, validação para mim é algo extremamente importante, que eu não devo, e outros também que estejam a me escutar, não devam deixar passar. Precisa-se validar o programa na vida, nas atividades, no cotidiano, em todas as áreas. Eu não posso só querer validar o programa na questão da substância química. Esse é um programa que não é para parar a substância, é para com que eu consiga entender o que fazer para não voltar. E para não voltar eu vou ter que validar os passos, validar o apadrinhamento, validar o pedido de ajuda. Queria agradecer e desejar aí um bom momento para todos. Valeu, um abraço. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação. Até domingo que vem com mais informações a respeito de alcoolismo, de adicção e todo o universo da dependência química. Até mais, tchau, tchau, muito obrigado.